O conflito chega ao 9º dia com a iminência de uma invasão da faixa de Gaza por militares israelenses. Ontem, as forças de defesa israelenses citaram uma ofensiva por terra, céu e mar contra o grupo terrorista Hamas. Até o momento, nós já tivemos cerca de 3.729 mortes e as autoridades israelenses dizem que há 126 reféns ainda em poder do Hamas. Israel chegou inclusive a dar um ultimato aos cidadãos palestinos para que deixem o norte da faixa de Gaza justamente em direção ao sul antes que o conflito escale ainda mais. O território, gente, tem mais de 2 milhões de pessoas e há sim a discussão de uma forte crise humanitária. Hoje o Tá na Roda vai seguir até às 7h30 da noite, contando muito com a sua audiência e com a sua companhia por aqui. E nós montamos todo um programa, o nosso time inteiro, a direção inteira deste programa montou um programa muito focado nessa cobertura e chamamos aqui especialistas, gente de várias comunidades, para que a gente possa fazer um debate aqui de alto nível na tarde deste domingo. E olha, estarão aqui conosco o empresário Diogo da Luz, o especialista em direito internacional Acácio Miranda, o comandante da reserva da Marinha do Brasil, Robson Farinazzo, a doutora em questões do Oriente Médio, Karina Caladrin, o advogado Maurício Felberg e também o rabino Pedro Kaufmann. Eu agradeço vocês 6 aqui e vários outros que estarão conosco ao longo desta tarde, conversando e relatando todas as situações que infelizmente acontecem lá no Oriente Médio. A gente vai girar várias reportagens, nós vamos conversar com várias pessoas que inclusive estão lá em Israel, mas antes eu queria começar a nossa discussão com um tema que particularmente está me deixando muito aflito, doutora Karina. Eu quero começar pela senhora, porque a gente está vendo uma movimentação mais forte por parte do Líbano nessa guerra. O que muda com a entrada do Líbano? Bem, com a entrada do Líbano, na verdade, mais especificamente o Hezbollah, que é um grupo que atua não só no Líbano, mas também na Síria, já tem se envolvido com a guerra da Síria desde 2015, mais ou menos. E é um grupo também considerado terrorista por Israel e que Israel já enfrentou em uma outra guerra em 2006. Então ele é um grupo muito forte militarmente, ele já tem um treinamento de guerra pelo seu envolvimento na guerra da Síria muito grande. Então é um grupo que preocupa tanto Israel quanto a comunidade internacional pela escalada da guerra. O Líbano é um grande teste para Israel no cenário internacional, porque o Líbano já foi palco de 2 intervenções israelenses, uma em 1982 e a outra em 2006, como eu citei, Nenhuma contra o Líbano enquanto país, mas contra grupos que operavam dentro do Líbano. Primeiro, a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, e depois o próprio Hezbollah. Agora, doutora Cássio, se a gente analisar, nós estamos falando do Líbano, mas maior que o Líbano é o Hezbollah, em âmbito de tamanho, de densidade do seu exército. Como é que você vê isso? Sem dúvida alguma, Paulo. Boa tarde a você, boa tarde aos que nos acompanham. Eu acho que a Karina foi muito assertiva nas ponderações dela e é necessário nós falarmos. A guerra hoje que Israel tem não é contra o povo palestino, é contra o Hamas. Na outra ponta, a norte de Israel, a partir dos ataques do Hezbollah, nós temos algo parecido em termos de adversário. Em compensação, quando nós olhamos para as circunstâncias ali e para os apoios eventuais que o Hezbollah tem, talvez seja um pouco mais complexo. O adversário seja um pouco mais forte e talvez possa oferecer mais resistência. Agora, o Hezbollah, Rabino, tem braço político também no parlamento do Líbano, né? Sim, o Hezbollah realmente é um tempero aí que não precisávamos ter e assusta todo mundo, mas eu vou falar agora aqui com informações de Israel. O pessoal está pronto também e tem que estar pronto. O foco, óbvio, está falando muito de Gaza, Mas com certeza a estrutura de Israel está pronta para os dois lados. E essa questão política, para nós, é muito importante até sair um pouquinho disso, sabe? Porque, como foi muito bem dito, a gente não está falando de povo palestino, ninguém quer brigar com nenhum civil. A gente está falando de terrorismo. Agora, Diogo, se a gente analisar, nós estamos falando aí de um exército por parte do Hezbollah que tem mais de 100 mil membros, Se comparado ao exército do Hamas, ele é quase 3, 4 vezes maior. Ou seja, é uma dimensão completamente diferente dessa que a gente tem hoje.
completamente diferente e, ao que parece, ele tem um poder de influência sobre o próprio governo do Líbano muito grande também. Ele, de certa forma, tem um poder de mando no Líbano, né? Mas, mesmo assim, infelizmente, muito menor, mesmo que somado do Hamas, muito menor e, principalmente, muito menos preparado e estruturado do que o próprio exército de Israel, que está defendendo uma população civil. Os outros, indiscutivelmente, não. Agora, o Dr. Robson, que é coronel da reserva, está aqui ao meu lado. Eu queria entender, doutor, como é que o senhor está vendo essa operação por parte do governo brasileiro de resgatar os brasileiros, né? Nós, se eu não me engano, já tivemos 5 aviões aí lotados de brasileiros saindo de Israel a caminho aqui do Brasil. Eu queria que você pudesse explicar um pouco melhor como é que é essa operação para a gente. Perfeito. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, colegas aqui de bancada, e boa tarde, ouvintes da PAN. O governo brasileiro, ele tem sido bastante assertivo no resgate dos reféns, porque tem países que estão cobrando a passagem, não é o caso do Brasil. Eu cito um caso que é bastante emblemático, que é a sogra do primeiro-ministro da Escócia, ela está em Gaza, né? E ele está fazendo uma pressão muito grande aí para ela sair de lá. E alguns países estão cobrando, eles estão tirando o pessoal de lá, não se recusam a tirar, mas estão cobrando a passagem. A FAB, ela está trabalhando aí praticamente ininterruptamente para fazer a retirada desses brasileiros, e o governo como um todo, né, não só a Força Aérea, mas também o Itamaraty, o Executivo, eles têm dado um show de presteza e de cidadania, de atendimento, né, aos nossos cidadãos que estavam na região. Sem dúvida. Maurício, como é que você está vendo aí? Dá o teu parecer aí sobre esse 9º dia, ataques intensos hoje pela manhã. Eu queria entender onde é que você acha que isso vai dar. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais nada, vou quebrar o protocolo. Por favor. Já quebrando, para parabenizar todos os professores. Faço isso nas pessoas do professor Acácio, da professora Karina, porque o segredo de um mundo novo e renovado está com vocês. Essa é a célula da renovação. Então, não poderia deixar de fazê-lo. Eu vejo tudo isso com muita tristeza. Eu agradeço o convite para estar aqui mais uma vez, participando. Parabenizo a PAN pela excelente cobertura. E vejo tudo com muita tristeza e muita apreensão. Nós temos o exército israelense, que está se defendendo, procurando exercer uma legítima defesa de sua própria soberania contra ataques terroristas do pior grau de vilania já visto. Está na iminência de fazer uma incursão terrestre, com todos os cuidados éticos que pode haver na condução de um problema tão complexo, procurando avisar com antecedência a população civil para evitar que civis sejam feridos, procurando preservar a vida dos civis. Mas a gente vê com muita apreensão, porque são os nossos amigos, são os filhos dos nossos amigos, são pais de família, Paulo e espectadores, que estão indo para o fronte para lutar contra terroristas que não têm princípios, e todos viram aí nas imagens do que são capazes. Então a gente vê tudo com muita apreensão. E obrigado mais uma vez pelo convite para poder estar esclarecendo aqui, poder estar conversando, prestando informação. Não, imagina. E é bom da gente ter uma série de especialistas aqui para a gente poder entender um pouco mais, porque esse é um noticiário que, por muitas vezes, muitos dos que estão nos acompanhando e nós mesmos não entendemos, né? É complexo, leva em consideração uma série de fatores históricos para a gente poder entender onde a gente chegou. Às vezes a gente vê muitas análises superficiais sendo feitas, né? Querendo de alguma forma jogar como se fosse um debate de direita e esquerda. Existe todo um histórico por trás disso, e nós temos imagens agora de alguns lugares ali da faixa de Gaza. São imagens que foram recuperadas justamente dessa cruzada de milhares e milhares de palestinos do norte ao sul da faixa de Gaza para poderem se salvar justamente depois da ordem por parte do exército israelense.